TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amiga telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. A última notícia dessa semana, que eu irei discutir com o meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, é a respeito da decisão do Conselho Nacional de Justiça, né? A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça deu 15 dias para aquele domingo nefasto na justiça brasileira, em que um desembargador mandou soltar o Lula, o outro mandou prender, outro mandou soltar e o outro mandou prender. E um juiz Moro, não atendeu ninguém e lutou para que ele permanecesse preso. Todo esse imbróglio daquele domingo inesquecível e terrível para a justiça brasileira vai ser discutido no Conselho Nacional de Justiça. Isso é importante porque a gente sentiu uma insegurança jurídica muito grande diante desse fato, Lula preso, Lula solto, que deixou a população brasileira atônita como se estivesse num país desgovernado. Ainda é essa a sensação que a população, que tem um pouco mais de conhecimento, sentiu e continua sentindo em relação à justiça brasileira. Outro fato que a gente vai discutir aqui são as negociações finais, né, para as convenções partidárias que irão acontecer a partir do dia 20, o PDT do ministro Ciro Gomes faz sua convenção dia 20 e outros virão logo depois, mas as negociações com esses partidos, com quem irão se coligar, estão de vento em popa. Nós iremos discutir aqui, porque há uma verdadeira briga, uma briga mesmo fratricida entre esses partidos em busca de apoio, principalmente dos partidos do centro, né? E de dois partidos de esquerda que ainda não se definiram entre Lula e Ciro, e os partidos de centro entre Ciro, Alckmin e o próprio Lula, né? E também ao PMDB. Há também a discussão em relação à possibilidade do Lula ser candidato. E houve decisões nesse sentido, nós iremos discutir tudo isso nesse programa, né? E vai estar começando agora com o meu amigo Luiz Cláudio Barbosa. Luiz, obrigado pela tua vinda aqui. Eu vou começar, como dizia um amigo meu, pelo início. Saiu agora, essa semana, a decisão do Conselho Nacional de Justiça de chamar para explicações a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça o desembargador, que tem uma ligação com o PT, que mandou soltar o Lula por cima do próprio tribunal que ele faz parte e por cima do Superior Tribunal de Justiça e por cima do Supremo Tribunal Federal. O juiz Moro, que não atendeu uma decisão de um superior na magistratura, né, que é o desembargador. E o juiz presidente do desembargador presidente do TRF4, que foi a decisão final. Todos os três estão intimados a depor, ou sei lá, a dar um depoimento, a conversar, ou dizer o que aconteceu, dar um esclarecimento ao corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Você acha que o Conselho Nacional de Justiça tem força para alguma coisa nesse país? Ou isso é só para fazer média? Eu acredito que o estrago já foi feito. E foi o imbróglio jurídico que se criou em relação a isso. E o pior de tudo isso, né, Carlos Frederico? Na minha avaliação, tirou de cena os debates mais importantes. Por exemplo, quando nós chegamos agora na reta final das coligações, houve uma época que praticamente se discutia mais Lula solto ou Lula preso do que simplesmente... Continua, né? Continua. Continua, inclusive, que o Lula fez uma carta hoje aí, falando um bocado de coisa, uma carta, afasta de mim se cale-se, né? Em relação a se calar, usando a música do Chico. Não, a nova tentativa de marketing deles é fazer uma comparação entre ele e Nelson Mandela. É um absurdo. É um absurdo. As duas prisões são totalmente diferentes, períodos diferentes, né? Motivos diferentes. Mas, Carlos, uma coisa nós... Foi intimação mesmo, viu, Luiz? Estou vendo aqui agora. Intimação. O corregedor intima Moro, Gebran e Favreto para explicações. Os magistrados têm até 15 de agosto para prestar esclarecimento sobre guerra de despacho em torno da soltura do ex-presidente Lula. E a gente ficou com a sensação, Luiz, eu fiquei, não sei você,
de que a justiça no Brasil não existe, né? Que ela é toda direcionada. Não, ela existe. Não, eu estou falando no sentido puro da justiça. Ela não é igualitária, ela existe. Mas a prova é que nem mesmo, até na história de ser igualitário ou não, a questão não é essa. Parece que ela é movido e as suas decisões são tomadas e movidas de acordo com o interesse. Mais do que nunca agora partidarizadas. Partidarizada. Aí o interesse você escolha, econômico, Sem dúvida. político, de amizade, familiar. Você escolha o interesse. Gilmar Mendes que eu diga. Pronto. Você agora, É o caso mais você agora citou. Agora, a gente tinha uma visão clara, até boa para a gente, do Gilmar Mendes. Teve um tempo do Lewandowski, do Gilmar Mendes, mas essa decisão lá do TRF4 mostrou que esse problema é muito maior do que a gente pensa. Sem dúvida, uma bola de neve, na minha avaliação. E as decisões desses senhores, elas são tomadas todas com um caráter político, econômico, partidário. E que interfere na vida da gente. E que não é só lá no Supremo Tribunal Federal, que não é só no STJ, que é nos tribunais, que é o juiz. E para complicar a situação, nós temos um Senado, uma Câmara e um Executivo em frangalhos. O nosso Legislativo Federal não faz as leis, não toma as iniciativas. O presidente literalmente engessado, cheio de processos em torno dele. E para completar, os 11 membros do Supremo se acham que são deuses, né? Teve até um jurista que disse que no Supremo Tribunal Federal existiam 14 instâncias. Que diabo é isso? Era porque cada membro do Supremo era uma instância. Então são 11 membros, né? Aí tinha uma Câmara que era outra instância, a outra Câmara que é outra instância. E tinha outra... Que é o próprio pleno. O pleno e o pleno seria a quarta instância. Então eram 14 instâncias só dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é vergonhoso e isso nada mais é do que a desmoralização da justiça que ela mesma levou. Esses magistrados que hoje estão aí, a gente tem que esquecer. O bom seria, se agora, nesse ano de 2018, né, Luiz? Uhum. A gente vai renovar 2/3 do Senado, a Câmara Federal toda, renovar ou não, quer dizer o povo. Mas terá a chance de ser renovada. O Congresso Nacional terá a chance de ser renovado, 2/3 do Senado e a Câmara Federal toda. Terá a chance de renovar todos os governadores do Brasil, todas as assembleias, mas deveria ter a chance da gente renovar a justiça brasileira, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ainda é um resquício do período imperial, no sentido aristocrático mesmo. É por isso que eu não sei se você concorda, diante de tudo isso que aconteceu no nosso país, e foram coisas gravíssimas nesses 3 anos, eu acho que se você olhar a história da República Brasileira, Luiz, né, os 500 anos de nação, pegando o Império e a República, se você olhar esse tempo, você não vai ver um momento mais grave, institucionalmente falando, de descrédito do TPE, que mantém sustento a democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito brasileiro, que são os 3 poderes. Você não vê, na história do Brasil, uma desqualificação tão séria, tão agravante desses 3 poderes como nós vivemos hoje. Como você falou muito bem, o Executivo a frangalhos, o Legislativo desacreditado e o Judiciário desmoralizado. E eu acho que é um momento, se o Congresso Nacional, o novo Congresso Nacional, Luiz, é que eu tenho isso na cabeça, colocar a possibilidade de uma nova Constituinte para que o Brasil ache um rumo novamente. Inclusive, essa Constituição vê a questão do arcabouço jurídico brasileiro, essa nova Constituição. Porque, da maneira que a gente estabeleceu nossos juízes, que julgam sem nada, ou seja, eles não são presos a nenhuma ordem jurídica, eles podem tudo, né? Diferente do juiz americano. E também a gente olhar outras democracias, como o próprio Estados Unidos, em que juízes são eleitos, promotores são eleitos, e tem prazo. Aqui todos são vitalícios. Juiz morre no cargo, desembargador morre no cargo, ou colocar um período pré-estabelecido, o desembargador ficaria lá 8 anos, por exemplo, mudava de tribunal,
entendeu? Alguma coisa desse tipo. O que não pode é você ter a certeza que você pode fazer, pintar. Criação de uma casta. Pois é. E aí, uma casta acima dos outros, né? E não, aí acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo e de todos. Né? Não sei. O judiciário... Essa possibilidade existe, inclusive, de uma nova Constituição, né, Luiz? Desde da posse de Dilma Rousseff no segundo mandato, começou a haver um esvaziamento da figura do poder executivo, materializado nela. Depois você tem a chegada na Câmara de uma figura nefasta, como Eduardo Cunha, que fez pautas de acordo aos interesses econômicos de determinadas bancadas. Aí você tem a queda de Dilma Rousseff, Michel Temer assume, mas logo depois se desmancha também, e uma parte da população começa a acreditar que a salvaguardadora da democracia brasileira seria o poder judiciário, e especificamente o Supremo, a figura dos seus 11 intocáveis. Inclusive eu e você, que achava isso. Nós não tínhamos outra alternativa, Carlos Frederico. Nós precisávamos não ser pessimistas. De ter esperança, né? A esperança é uma coisa natural do ser humano. Esse programa aqui já está no 7º ano, o 8º ano já, aqui pela ordem. Todo o processo de impeachment da presidente Dilma, a gente acompanhou com o Luiz, a gente tinha uma esperança grande. A gente o país estava sendo passado a limpo, e agora até as pessoas que pensavam isso, só quem acredita e fala nisso hoje são as pessoas que estão envolvidas em movimento partidário, né? Só as pessoas porque existe uma boa parte da esquerda que desqualificava totalmente a justiça, outra parte da direita enaltecia demais, tinha as pessoas no meio que reconhecia os exageros, mas entendia que havia necessidade. O que estava sendo feito era uma coisa que aconteceu. E não é porque a justiça não preste que a corrupção que houve durante esse período da Dilma e do Lula é um fato. E contra fato não existe argumento antigo. E o que é factual não pode ser desmistificado, nem tornado mentira. Ou seja, bilhões já foram devolvidos ao erário. Mais de 1000 condenações já foram estabelecidas pela justiça. Se a gente crê que esse dinheiro que voltou... Todo o sistema foi rastreado. Então isso é verdade. Mas as pessoas como eu tinha isso como exemplo claro de renovação. Que o judiciário brasileiro estava mudando e que a lei iria ser igualitária para todos e prender ricos e pobres, poderosos ou não, tudo isso caiu por água abaixo com essas coisas que a gente vê no Supremo Tribunal Federal, com essas coisas que a gente vê no TRF4 e lá também no Rio de Janeiro. Então cai tudo por água abaixo e você perde a esperança, né, Luiz? Sem dúvida. Tanto que, por exemplo, quando nós estávamos no ano de 2006, você tinha já 2 blocos se formando. Um liderado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro bloco liderado pelo PSDB, na figura de Geraldo Alckmin. Em 2010, você também tem a repetição dessa mesma divisão política, na figura de Lula lançando Dilma Rousseff pelo Partido dos Trabalhadores e José Serra sendo candidato pelo PSDB. Quer dizer, os partidos se dividiam principalmente entre esses 2 blocos. Sempre que tinha uma terceira via, né, Carlos Frederico? Por exemplo, em 2006, foi a senadora Heloísa Helena. Em 2010, foi pela primeira vez Marina Silva saindo do PT e indo para o Partido Verde. Em 2014, nós teríamos de novo a polarização, dessa vez Dilma indo para a reeleição, senador Aécio Neves pelo PSDB, e um surgimento de uma candidatura nova, que era quem? Eduardo Campos, que viria pelo PSB. Só que Eduardo faleceu. E quem assume? Marina Silva. E agora o que nós estamos assistindo? 3 candidaturas, uma que literalmente terá muita dificuldade de fechar qualquer aliança partidária, talvez saia sozinho mesmo, que é do presidencial Jair Bolsonaro. A segunda é Marina Silva, que também tem o mesmo problema do primeiro. E
a terceira candidatura do presidenciável cearense, Ciro Gomes, que enfrenta a dificuldade de criar alianças agora, em função de que, no primeiro momento, é sabotado somente pelo Partido dos Trabalhadores, pelo ex-presidente Lula. No segundo momento, é sabotado pelo presidente da República e o MDB. E você me chamou a atenção de uma coisa interessante, ainda tem o grupo do Geraldo Alckmin trabalhando para desestabilizar. E o quarto ponto, que você vai concordar comigo, ele, às vezes, compreende que a imprensa só precisa que ele dê um pequeno deslize para tentar jogar todas as baterias negativas contra ele. O Luiz já saiu da parte jurídica e entrou na parte política aí, e o caminho era esse mesmo, a gente ia fazer esse caminho, mas é importante a gente colocar o seguinte, a situação do ano passado, da eleição passada, ela era muito complicada, agora essa é muito mais. Porque aí vem a parte jurídica novamente. Por que ela é muito mais? Porque hoje nós temos uma candidatura, que o Luiz esqueceu de falar, uma pré-candidatura de um homem, um ex-presidente preso, né? Que leva muita confusão na cabeça do eleitor. E segurança jurídica. Inclusive, o próximo-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, já declarou essa semana que ele só irá pautar a questão da segunda instância, porque tem uma questão, foi pautada 2 vezes, vai ser pautada pela 3ª vez no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei o que é que eles estão esperando para acabar com essa história. Só 2019. É a história do transitado julgado e da segunda instância. Rapidamente, se a pessoa vai ser presa só depois do transitado julgado, quer dizer nunca, ou ela será presa em segunda instância. Quando disser nunca, eu estou brincando, não é nunca, é nunca. Paulo Maluf passou a vida toda, agora está no final da vida, numa prisão domiciliar, por causa da questão da segunda instância. Senão ainda estaria solto. Né? A questão da segunda instância e do transitado julgado é o seguinte: no transitado julgado você jamais será preso. E a segunda instância permite que você seja preso e que você continue se defendendo com seus recursos e que o arcabouço jurídico brasileiro dá direito. E pelo que você vê do Lula, um recurso toda semana julgado, existe uma quantidade enorme de recursos, né, Luiz? Que é possível. Então, ainda tem a questão do Lula, que é outro pré-candidato preso, que vai se estender. E, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores, para mim, está fazendo um grande serviço ao país e trazendo muita decepção para mim, que admirei muito o Partido dos Trabalhadores, irá insistir na candidatura de uma pessoa que não pode ser candidata, porque a própria ficha limpa assinada pelo próprio Lula diz que quem é condenado em segunda instância não pode ser candidato. Quem é condenado por um colegiado não pode ser candidato. O Lula é condenado por um colegiado e por um colegiado de um tribunal regional federal, da Justiça Federal. Para você ter ideia, a condenação de segunda instância pode ser até por um tribunal de contas. A pessoa não pode ser candidata. Você imagina, Luiz, por um tribunal regional federal, da Justiça Federal, que depois de todos os recursos possíveis e imagináveis, houve a condenação. Então, e o Superior Tribunal Federal negou recurso de habeas corpus? Não, todos os tribunais superiores negaram o habeas corpus ao presidente Lula. Além da condenação do TRF4, teve vários recursos dele negados no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma coisa louca. Mesmo assim, com tudo isso, o Partido dos Trabalhadores insiste na candidatura do presidente Lula. E é isso que nós vamos discutir no próximo bloco, além desse arcabouço aí, desse resumo que o Luiz fez. Dessa confusão hoje na área política. Da confusão em relação ao Ciro com as alianças, o Bolsonaro com as alianças, o Alckmin com as alianças, e as existências de outros candidatos que ainda permanecem nas pesquisas. Tem uma pesquisa nova, nós vamos colocar no terceiro e último bloco. Mas eu vou para um rápido intervalo, não sai daí não, eu volto já para discutir todo esse embrulho aqui que eu estou falando no segundo bloco e fazer você ter conhecimento da pesquisa no terceiro bloco. Bastante só, a gente volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza.
Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. No bloco passado, a gente falou mais da questão jurídica, a gente vai diretamente para a política agora. Luiz, eu dizia que é um desserviço a mesmo que o PT faz ao país, colocando o Brasil em mais insegurança jurídica, a pré-candidatura do presidente Lula. E o presidente Lula, já começando por aí, depois a gente descamba para os outros pré-candidatos. O presidente Lula, essa semana, saiu com a carta, né, falando que, além de classificar a prisão dele como injusta e enumerar inúmeras coisas que estão acontecendo no Brasil, que nunca deixaram de acontecer, coisas ruins, né? Falando, inclusive, que há mais acidente de pessoas com álcool, pessoas queimadas, porque a situação econômica é tão ruim que as pessoas passaram a usar mais o fogareiro que não usavam, falando da questão das crianças que foram afastadas dos pais brasileiros lá nos Estados Unidos, e o vice-presidente foi recebido aqui com pompa pelo presidente da República. Agora o Lula se esquece, tudo isso eu concordo com ele. Tudo que foi colocado naquela cota, eu concordo. Não sei nem se foi ele e redigiu, não. Mas tudo que foi colocado, não, eu concordo. Só quero lembrar o presidente Lula que é preciso que ele faça a meia-culpa em tudo isso. Porque o Michel Temer só é presidente da República porque ele era vice. E ele só foi vice porque o Lula escolheu ele 2 vezes para ser o vice da Dilma, né? É bom te lembrar isso, né, Luiz? Então, é preciso que a gente coloque os pingos nos is para as pessoas não estarem levando esse país à bancarrota e depois que fazem com que a gente acredite que eles estão falando a verdade quando não é. E eles fazem isso justamente porque eles têm uma crença que você que está me escutando aqui agora, meu telespectador, tem a memória curta. Não é? Ou tem uma memória seletiva de acordo com o que eles querem. Então você não tem a memória curta nem seletiva, você tem que ter a sua memória. E a sua memória vai validar a verdade dos fatos, para que você possa entender o que realmente está acontecendo no nosso país. Né, Luiz? Aí como é que tu está vendo isso? Além do lançamento da candidatura do Lula, numa situação dessa esdrúxula, preso, ainda tem que a Gleice Hoffmann está rodando o país tentando desarticular candidaturas do campo dela, que é a esquerda, cara. Vamos tentar aqui colocar, porque é muita informação condensada aqui, vamos com calma. Primeiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua falseando a história. Na verdade, o termo correto mesmo, ele está falseando a história. Quer dizer, eles são incapazes de fazer uma autorreflexão dos erros cometidos. Eles praticamente colocam como se esse atual governo que está aí não tivesse nada a ver com eles, não fizesse parte, tal. É interessante. A cúpula do Partido dos Trabalhadores diz que houve um golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi tirada do poder e tal. No entanto, em Alagoas, com quem que o PT está? Com o PMDB. Não só em Alagoas, não. Tem outras costuras sendo feitas por aí. Né? Aqui no Ceará mesmo, o PT e o PMDB provavelmente poderão marchar juntos, se depender dos dois partidos. Então, o que está acontecendo na minha avaliação? O Lula, de alguma maneira, ele entra em cena muito mais para tumultuar do que para esclarecer qualquer fato. E também é para manter essa chama viva, ele está preso, né? Senão ele é esquecido, né, Luiz? Mas uma parte da população já compreende o motivo dele estar preso e das dificuldades de ele ser um candidato a presidente. Segundo ponto,
indiscutivelmente, e até incompreensível é ver a cúpula do Partido dos Trabalhadores incentivando o esvaziamento do candidato trabalhista Ciro Gomes. Eu não entendo. Se você parar para pensar, o PDT esteve com Dilma Rousseff desde o início do processo do impeachment a favor dela, fez de tudo, batalhou junto para a permanência dela no poder. Mas isso não é novidade não, né, Luiz? Depois que a Dilma saiu... Tu em algum momento tu acreditou que o PT poderia apoiar o Ciro? Isso nunca nem passou pela minha Tudo bem, cabeça. mas... Se passou pela cabeça, me perdoe, o pré-candidato Ciro Gomes ou alguma pessoa ligada a isso, se passou pela cabeça dos senhores, é muita inocência, né? Já houve aquele caso, acho que as pessoas esqueceram, do presidente Lula, foi em 2010, convidar o Ciro para transferir o título para São Paulo. Para São Paulo, e o Ciro ia ser candidato em 2009, a governador de São Paulo. Governador, e ele... E o Ciro acreditou, transferiu o título e fez papel de besta lá. Então, não é a primeira vez isso, não. E você querer acreditar que o PT votaria no Ciro no primeiro turno, isso aí é coisa de menino, macho. Menino besta. Né? Me perdoe aí, coisa de menino besta. Mas também ninguém imaginava que eles fossem literalmente... por exemplo, uma coisa era o Lula e o PT abrir fogo contra o Jair Messias Bolsonaro. Mas literalmente eles estão centralizando na desestabilização do Ciro Gomes. Eles estão abrindo fogo contra o Ciro e estão lutando baixo, trabalhando baixo, um chute na canela mesmo, como a gente diz, né? Para não permitir que o Ciro faça alguma aliança. Principalmente com PSB e PCdoB. Isso é uma coisa tão séria que já gerou uma confusão aqui no Ceará. Mas quem deu a declaração não foi o governador, e quem deu já tem uma história, a revista Veja, de problemas com a família Ferreira Gomes, né? E problemas com o PT, leia-se contra o Camilo e contra o Cid. Noticiaram essa semana que o Cid seria candidato a governador contra a candidatura do Camilo, para retaliar o PT por tudo isso que a gente falou aqui a nível nacional, pelo que o PT está fazendo com o Ciro a nível nacional. Coisa que era mentira. Eu fiz um programa na outra TV com a irmã nossa aqui, a TV Mais, que é a Hora da Verdade que eu faço lá. Eu já disse que era mentira, e no outro dia, né? Sem dúvida. Já saiu o desmentido do ex-governador, que seria uma desmoralização para o próprio ex-governador. Ele mesmo disse várias vezes que o Camilo era candidato à reeleição, né, Luiz? É preciso compreender o seguinte: Cid Gomes hoje atua em duas frentes. Uma frente nacional, da qual ele é o principal interlocutor de Ciro Gomes para conversar com os presidentes dos partidos de centro-esquerda e centro-direita, e uma segunda frente que é literalmente, junto com Camilo Santana, construindo a maior base política da história do Ceará nos últimos 50 anos. Eu acho que nem a Arena, depois PDS... Tu está falando na União pelo Ceará com também, mas estou dizendo, mas nem a Arena. Foi a maior aliança feita hoje pelo Ceará, a do governador Camilo, é maior. Por lembrança, Luiz, mas eu quero lembrar também que... Não, estou dizendo, nem a Arena e nem o PDS montaram uma aliança, tinha uma base aliada tão grande como tem Camilo hoje. A Arena era tão grande que eles tinham a sublegenda, né? Arena 1, Arena 2. Arena 1, Arena 2. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui, que o governador Camilo já tomou uma atitude importante essa semana, já pacificou uma coisa que estava muito... que era que o PT querendo dizer que tinha direito a uma vaga para o Senado. Então o Camilo já colocou abertamente, né? E bem diplomático. O PT tem o governo do Estado, não pode ter a vaga do Senado. Ele diplomaticamente. Nesse movimento, ele além de afastar esse problema do PT, ele ainda... Mas ele criou outro, que é a vontade dele entregar uma dessas vagas numa coligação ao PMDB, certo? Leia-se senador Eunício Oliveira. Por que ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso porque, durante todo esse período, ele procurou o governador, ele procurou os senadores da República, do nosso Estado, para que o ajudassem a destravar recursos federais que já estavam pactuados com o Estado do Ceará, já estavam com convênios assinados com o Estado do Ceará.
E ele pediu para que os senadores, de primeiro momento era o Tasso, que o Tasso era a figura fortíssima no início do governo Temer. Talvez fosse a criatura mais forte, é tanto que ele foi convidado várias vezes para ser ministro. Depois, como o Tasso se afastou naquela confusão do Aécio, se afastou do governo Temer, ele se aproximou do Eunício, que já estava e foi guinado à posição de presidente do Congresso. E como presidente do Congresso, a força para destravar os convênios era muito maior e realmente aconteceu. Nem sei nem se esse dinheiro chegou. Eu estou dizendo que os convênios foram destravados, né? E isso era o que o Eunício tinha para entregar ao governador. O governador procurou as pessoas para governar o estado dele da melhor maneira possível para a população que ele governa. E ele fez certo, independente de política. O governador foi corretíssimo, independente de política. Não quero saber quem é, eu quero governar meu estado, melhorar a vida das pessoas. E pronto, e acabou. É isso aí mesmo, meu irmão. Ele tem responsabilidade social e governamental. Isso, pronto. Ele até agora não falou em política. Agora que ele falou, a primeira vez que ele falou semana passada, que era candidato a pré-candidato, mas agora o governador foi claro. Ele quer devolver ao senador Eunício a possibilidade de se coligar com ele, porque todo mundo sabe que a eleição para o Senado tem que ter influência do governo e do governador, certo? Ou, no caso, o governador candidato à reeleição, ou um candidato a governador, Luiz, que tem a força para eleger um presidente do Senado. Para você ter ideia, só teve 2 vezes em que um senador no Ceará foi eleito sem um governador eleito. Foi Carlos Gereissati, lá atrás, e Tasso Gereissati, agora. E Mauro Benevides, que também teve uma briga dentro do... Não, o Mauro foi eleito na história do voto Camarão, né? Mas eu estou dizendo o Mauro foi porque teve o candidato que foi lançado pela base governista não tinha um apoio de Virgílio Távora. Era o voto Camarão. Ele não, na realidade, o cara que estava lá não votava nele. Para poder eleger o Mauro, ele elegeu o Mauro. O caso do senador Tasso, para o senador Tasso ganhar essa vaguinha, derrotar o Mauro há 4 anos atrás, ele teve que perder uma primeira, meu chefe. Perdeu a anterior. Que nunca foi assimilado bem por ele. Pronto, ele perdeu a primeira para poder ganhar essa. Então não é fácil, o Eunício sabe disso. E a conta da liberação dos recursos foi passada para o Camilo. E ele está tentando, né, Luiz? Mas, Carlos, vamos passar aqui uma outra imagem para o telespectador. Em 2014, nesse mesmo período aqui, eu e você estávamos conversando da ruptura de Eunício de Oliveira, que se juntou com Tasso Gereissati, com Roberto Pessoa e Lúcio Alcântara e formaram um novo bloco oposicionista. O erro deles, Luiz, é que eles pegaram pesado, né? O que aconteceu? Hoje em dia, o que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo um bloco gigantesco ao lado de Camilo Santana, que é tão grande que, literalmente, todo o debate sobre sucessão estadual de 2018 passa muito mais a gente discutindo como é que vai se montar a chapa majoritária de Camilo Santana do que a gente falando sobre a questão das oposições. Mas Luiz já era grande, cara. Mas agora é enorme. Olha, vamos lembrar aqui, Domingos Filho, que o senador Eunício. O próprio Genesias apoiou o Camilo no primeiro turno. O Genesias, esse pessoal tudo votava. Eu estou falando agora nessa eleição passada, não. Anteriormente, esse pessoal 2014. Todo votava com o Cid, cara. 2014, sem dúvida. Não, votava com o Cid em 2010. Sem dúvida. 2010. Então, quem é que estava fora? Em 2010? Só o Lúcio Alcântara. E o Tasso? Não, o Tasso foi expelido na reta final. O Tasso estava fora. Quando o Lula impôs. Pois é. E o que aconteceu? Se o Cid tivesse conseguido unir aquilo ali, era parecido com essa coisa que o... Era Eunício e Tasso, candidato. Pois é. A ideia do Camilo era achar... Eu me interrompi só para dizer o seguinte, esses 2 caras aí, o Domingos Filho e o Eunício, já foram de lá. Eles estão voltando. Não é isso? Não, você está todo coberto de razão. Então, estou dizendo, o que acontece? Como você tem um bloco muito gigantesco, você vai ter dificuldades. Por quê? Uma vaga de governador, uma vaga de vice-governador, 2 vagas de senadores e
cada um tem número X de suplentes. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O governador, que é o cargo mais importante, já é do PT. Então, ele não tem direito a mais nada. O vice é do PDT hoje. E, para mim, é a vaga mais estratégica de todas. Vai continuar sendo do PDT. Se o Cid estiver coligado com o Gleonício. Se ele estiver dentro, porque gerar essa dúvida, coisa que eu nem tenho, né? Eu acho que seria uma loucura do PDT, depois de participar, inclusive, na questão ideológica partidária de projeto de Estado, com o governador Camilo, e de hora para outra, por questões de querer política, passar a ser adversário. Eu sempre critiquei, você sabe disso. Mas eu acho que não existe espaço para isso. Não, mas soltaram isso, Luiz, essa semana, com verdade absoluta, cara. Eu desmenti isso ontem o dia todo. Agora, o Carlinhos tem feito no programa dele, da AM Cidade, segunda a sexta, de 9 às 10, ele tem feito essa cruzada contra o que nós chamamos de fake news. E agora só que tem, né? E o pior de tudo isso, isso só atrapalha. E dizer ao cidadão, quando você receber uma mensagem no seu WhatsApp, no seu Facebook e tal, veja a primeira fonte. É bom você falar isso, viu, Luiz? Sabe se o site merece respeito. Muito bom você falar nisso, só tenho 2 minutos. Eu vou para o terceiro bloco, nós vamos continuar falando desse assunto. A gente falou até agora da questão do Ceará envolvendo o Ciro, mas nós vamos falar do Bolsonaro, nós vamos falar da Marina, nós vamos falar do Alckmin, e são os principais. Vamos lá na nova pesquisa, tem, né, Luiz? Você foi em São Paulo. Bom, foi em São Paulo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Essa semana, soltaram, como é que chama aquilo? Banners nas redes sociais, culpando aqui o presidente Salmito, inclusive numa rede social que eu coordeno com o Luiz, que é o programa Hora da Verdade, e o programa, e o blog do Hora da Verdade, o Luiz tem um blog dele também, blog do Luiz Cláudio, que aí isso é muito triste, pessoal. Já fizeram uma vez com o presidente e o presidente da casa, um fake news com ele, mentirosa, e a gente desmentiu, né? Eu desmenti no rádio e na televisão, e quem tem o poder de fazer isso somos nós, e a gente que faz. Por que somos nós? Porque nós temos responsabilidade no que falamos. Eu estou falando aqui, não está virando público, eu falo numa rádio do Grupo Cidade de Comunicações, eu falo numa TV que sai na Multiplay e na NET. Então, a gente tem essa responsabilidade e temos a obrigação de desmentir essa mentira. Colocaram como se o presidente Salmito fosse o responsável pela lei que autorou o alvará. Não tem nada a ver com o presidente Salmito. A lei é do Executivo. É oriunda do Executivo Municipal, foi votada pela Câmara Municipal, passou por comissão. Passou pelas comissões, quem encaminha esse processo é o líder do governo, o presidente Salmito preside o poder. Eu acho que ele nem votou nisso, porque a maioria foi grande e o presidente não vota. Aí estão usando isso como politicagem barata, vergonhosa, imoral. Se você vê isso aí, amigo, não repasse. E vamos procurar dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e respeitar as individualidades e histórias das pessoas, né? E o pior não é isso, cara. Respeitar a história das pessoas. Né? A cultura do ódio é algo que está ficando impregnado na alma das pessoas. Isso é perigoso, porque para você eliminar esse discurso, é muito difícil. Eu estou aqui, saio aqui em defesa do Salmito, saio aqui em defesa de vários outros já, e vou sair, vai ser o meu papel nessa cruzada. Se você postar uma coisa, seja de quem for, poderoso que for, e for verdade, você me terá do seu lado. Agora, infelizmente, ontem saiu numa grande TV brasileira, o que é feito, a rede de mentiras, né? Empresas formadas, até mentira no seu celular em relação a quê? Número de seguidores. O cara compra os seguidores, os seguidores tudo roubou. Mostrou um cara que a mãe vivia no campo, da hora para outra o cara vive num apartamento espetacular. A televisão abre, tem um guarda-roupa dentro, né? É uma confusão, uma estrutura monstra de quê? Em casa, no computadorzinho dele, ele vende ele tem e existe vendedores que vendem seguidores. Quer dizer, uma coisa que era para ser normal, hoje a rede de mentira, de seguidores, de mentira, toda espécie na internet é muito grave, porque as pessoas ganham pelo número de acesso. E isso criou toda essa cultura.
todo esse mundo mentiroso, onde vai dinheiro, você sabe que desmantela tudo, né? E a internet foi destruída por essa volúpia de ganhar dinheiro e envolve hoje fake news de todas as espécies. É importante a gente estar trabalhando na TV pública, num órgão que tem credibilidade, desmistificar e combater esse tipo de expediente. É que nós iremos fazer aqui enquanto estivermos no ar, certo? Eu vou para o rápido intervalo e volto já com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem. Até já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, eu deixei para o último bloco a questão das pesquisas, né? O engraçado que o Bolsonaro saiu com a frase dizendo que daqui a pouco ele vai ter mais rejeição que o Lula. Em relação a essa pesquisa aí, Não, algumas pesquisas que são lançadas. A última grande pesquisa não foi nacional, ela foi no estado de São Paulo. Não, mas houve uma nacional do Ibope. Não houve não. E o que aconteceu? Essa de São Paulo demonstrou algo que literalmente deixa a situação de Geraldo Alckmin crítico. Quando você coloca o Lula, Geraldo Alckmin vai para a terceira colocação. E quando você retira o Lula, ele vai para a segunda colocação, mas sempre atrás de Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, isso é uma demonstração que, Carlos? Quer dizer, que o Alckmin conseguiu o apoio do PTB, já começou pelo Alckmin, vamos começar pelo Alckmin. O Alckmin conseguiu o apoio do PTB, né, o partido que está, no momento, na onda do Ministério do Trabalho. Do denuncismo, de corrupção, na Rede Globo todo dia, é o PTB com o Roberto Jefferson, com a filha dele, e com o Ministério do Trabalho. E agora a novidade lá é que arrombaram o Ministério do Trabalho, levaram os documentos, e a Polícia Federal está investigando se foi pessoas ligadas ao ex-ministro, né? Que era indicação lá do PTB. Abertamente do Roberto Jefferson. E o presidente Alckmin já estava ruim, o pré-candidato à presidência já estava ruim do PSDB, puxou todo esse anasal para os pés dele agora, né? Com a coligação com o PTB, tá certo? Okay. Ele hoje, por incrível que pareça, é o cara que tem mais tempo de TV. O PSDB tem um grande número de deputados, juntando com o PTB, Luiz, vai dar com o PSD de Gilberto Kassab. Pronto, vai dar é o cara que vai ter o maior espaço da TV, vai ser o Alckmin, totalmente destruído pelas denúncias envolvendo o partido dele e esses partidos aliados. O Alckmin ainda Só que ele não decola, né, Luiz? Com tudo isso, ele não sai do canto. Não sai do canto. Uma ideia? Se está perdendo, o cara saiu do governo agora, está perdendo para o Bolsonaro na terra dele. Tá aí, o cenário sem o Lula, Carlinhos, por favor, primeiro cenário. Primeiro cenário, sem o Lula, Jair Bolsonaro 22,3%, Geraldo Alckmin 19%, quer dizer, ele está perdendo na terra dele para o Bolsonaro. Ele não consegue 1/5 dos votos. A Marina tem 10%, o Ciro Gomes tem 8%, o Ciro Gomes cresceu muito, né, Luiz? Eu acho muito voto de São Paulo para Ciro Gomes. Porque é um cara que bate muito da elite paulista,
demais. E ele, um tempo atrás, estava com 4% lá, né? Ele subiu muito nesse dia. Né? Sem dúvida. 8,1% do Ciro em São Paulo. Aí vem o Álvaro Dias com 4,5%. Também muito voto. E o Fernando Haddad com 4,5%. Quer dizer, só para você ter ideia, o Fernando Haddad, do PT e ex-prefeito de São Paulo, tem a metade do que o Ciro tem lá. Para você ter ideia, a força. Quer dizer, se aquele raciocínio do Luiz, se o PT tivesse que escolher alguém para ser candidato, para apoiar, se não fosse o Lula, era o Ciro. Então não era para estar batendo. Não era, não. Porque o homem principal depois do Lula é o Haddad tem menos que o Ciro na terra dele. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Aí você abaixa um pouco mais, Carlos Federico. Aí você tem o João Amoedo 1,4%, acho que não é mais candidato, é Luiz? Não, A provavelmente. Manuela Dávila provavelmente também não será mais candidato, 1,2%. Guilherme Boulos 1,1%. Henrique Meirelles 0,9%, que é o candidato do governo. Candidatura negativa, né? Rodrigo Maia 0,6% e Flávio Rocha 0,4%. Flávio Rocha não é nem para estar aqui, que já disse que não é mais candidato. Você tá desce, certo? você desce. Se descer mais um pouco, nós vamos para o cenário Aonde está o Lula? aonde está o Lula, né? Onde tem o Lula? O Jair Bolsonaro bate o Lula. Né? Ele bate o Em Lula. São Paulo. Aí, viu? Jair Bolsonaro 21,1%, Lula 21%, Geraldo Alckmin 16%, Marina Silva 8%, Ciro Gomes 4,9%, Álvaro Dias 4,1%, João Amoedo 1,3%, Guilherme Boulos 0,9%. Então, é importante isso aqui, porque São Paulo, para você ter ideia, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. 22,5% dos eleitores do Brasil. Foi bom a gente dar essas pesquisas. Agora vamos passar aqui Carlinhos, vamos passar rapidamente, Luiz, um olhar por todas as candidaturas. vamos lá. O Alckmin a gente já falou, né? Literalmente já falamos sobre Já ele. falamos sobre o Alckmin. Conseguiu o PTB e o PSD do Kassab. Tem promessa do PSC e do PPS e do Partido Verde. Promessas ainda não foram fechadas. O PPS ele tem uma ligação histórica com o PPS. Principalmente com o Roberto Freire. Roberto Freire, pronto. O Bolsonaro, Luiz, teve duas coisas muito ruins para ele essa semana, não foi? Foi. O presidencial Jair Bolsonaro é impressionante. Ele lidera em 2 dos 3 estados da região sul, só perde no Paraná em função da candidatura de Álvaro Dias. Na região sudeste ele lidera em todos os estados e na região centro-oeste também ele lidera em boa parte dos estados, quer dizer, onde era o cinturão eleitoral do PSDB. Eu gosto de dizer que o Jair Messias Bolsonaro ele tem um apoio do movimento cívico conservador. Ele não deverá fazer, provavelmente, quase nenhuma aliança partidária. Terá muita dificuldade. Por quê? Primeiro, todo partido médio e grande que quer se coligar com ele, trabalha na perspectiva de que ele faça uma coligação. Só que ele trabalha uma outra visão. Qual? Aqueles que acompanharam ele acreditam como ele vai ter muito voto, isso vai fazer com que o PSL sozinho eleja uma bancada de federais e até de senadores razoáveis. Vai se tornar um partido mediano. A partir do momento em que ele notou que o PR viria para apoiá-lo, o PSL ia desidratar, porque, literalmente, um partido com mais de 35 deputados federais como o PR teria vantagem, né? Pegaria carona na popularidade de Bolsonaro. O PRP é um partido menor do que o PSL, mas tem o general Heleno, que poderia vir e poderia dar um verniz mais responsável para o Bolsonaro. Pela história do general Heleno. Mas eu acredito que o Bolsonaro tem muitas dificuldades nesse aspecto. Marina Silva. Então, o Bolsonaro perdeu, o que eu queria que você dissesse, Bolsonaro perdeu 2 partidos sem poder se coligar com ele. 1.072 horas. E lembrando que se ele não conseguir ninguém, ele vai ter segundos. 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos no grande palanque para a eleição de presidente, que é esse, onde você está me vendo aqui, essa bichinha aqui que você está me vendo. Ele só vai usar a rede social. Isso não tem a mínima possibilidade. Eu vou dizer aqui, vai colocar a candidatura dele em uma situação dificílima. Porque sem televisão é muito difícil o candidato ser eleito só por rede social. Ele no Nordeste vai ser um desastre para ele, né? Sem dúvida, ele terá dificuldades de garantir a ida dele ao segundo turno. Pois é. Isso, apesar dele ter um voto cristalizado. Essa avaliação, pois quem está fazendo a avaliação da campanha dele é errada. Sem dúvida. Não é errado.
porque ele teria que ter um vice. Estão falando, a vice dele é a Janaína Pascoal. Mas eu acho que... Pelo amor de Deus, né? Acho que repele mais do que atrai votos. Aí o mesmo problema dele tem a Marina. Não é isso, Luiz? A Marina, apesar de ainda ter percentuais de votos muito bom, na casa de 13% a 17% a nível nacional, ela não consegue atrair os partidos para um debate. E dentro da própria rede, que é a agremiação partidária dela, há muitas críticas da cúpula próximo dela, que não sabe negociar ou abrir espaço para um debate pluralista com outros partidos. Aí você tem um Ciro Gomes, que na minha avaliação... Mas só um instantinho, se o Bolsonaro tem 8 segundos, a Marina tem o quê? Tem 6. Outra candidatura desidratada, que quando começar o palanque eleitoral, que é o palanque midiático, que é o mais importante, não vai ter mais comício, não. Antigamente a gente ia para os comícios, tinha um Leonardo, o cantor, tinha não sei quem, e a gente ia para os comícios do presidente, não tem mais isso não, macho. O palanque é de novo, onde você está me vendo aqui, a TV. Então, a Marina também, se não fizer a aliança daqui para o dia 5, né, de agosto, que é o prazo final das convenções, vai também fadada a uma candidatura se apequenar. Marina, Bolsonaro, vamos agora para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, Carlos Frederico, nessas próximas horas, literalmente, ele vai se concentrar para fechar uma aliança com o Centrão. O Centrão, outroramente, era constituído pelos democratas, PP, Partido Popular, pelo PRB, que é ligado à Igreja Universal, e pelo Solidariedade. E agora recebeu o apoio de quem? PR. Que não fechou com o Bolsonaro. Fechou com o Bolsonaro. Só que há um detalhe. Eles já resolveram... Um vice que... Para atender a todos. A todos, que é o Josué de Castro. Josué de Gomes. Desculpa. Mais um Gomes. José de Gomes. Vai ter que mudar o nome dele, né? Porque vai ficar 2 Gomes, vão pensar que são parentes sem ser. O Josué Gomes é filho do ex-vice-presidente, do presidente Lula. José Alencar. Tem que botar melhor, chamar ele de Josué Alencar, melhor. José Alencar. Aí o que é que acontece na minha avaliação, e na sua talvez você vai concordar comigo, dentro desse grupo chamado Centrão, eles têm sim um interesse de apoiar Ciro Gomes. Eles acham que é uma candidatura mais competitiva hoje e com menos rejeição do que Geraldo Alckmin. O problema é a boca do Ciro, né? O temperamento, né? O temperamento do Ciro. Por exemplo, dizem que essa aliança não foi fechada porque o Ciro, essa semana, num programa que a gente discutia aqui com o Luiz na Jovem Pan, ele chamou um vereador que é negro de Capitão do Mato, porque o vereador é negro e é contra as políticas dos negros. Aí ele lembrou a figura do Capitão do Mato, que era um negro que pegava os Capitão do Mato e puxava para o tronco e metia o próprio negro batendo no negro, no tempo da escravidão. Chamou o vereador de Capitão do Mato. Uma promotora de São Paulo meteu um processo contra ele, dizendo que ele estava fazendo ativismo racial, coisa desse tipo, negócio assim. Nem entendi, porque na realidade ele não discriminou ninguém, não. Pelo contrário, estava defendendo um negro que era atingido por outro negro. Mas tudo bem, o Ministério Público ninguém entende mesmo, não. Só quer saber o seguinte: ele não sabia nem se era promotor ou promotora. E chamou a mulher com uma expressão que ele usa muito, né? Expressão forte. PQP, né? Eu não posso dizer que. Mas é a característica dele. Mas isso está errado, isso. Por exemplo, eu vou até postar um negócio sobre isso. É interessante, porque os outros falam esse palavrão sempre por detrás das câmeras, né? O presidente Lula falava esse palavrão o dia todo. Quem conhece o Lula sabe o que eu estou falando, né? E muitos outros governantes. Ele, pelo menos, o eleitor sabe que não vai comprar gato por lebre. Ele é desse jeito mesmo. Só que ele falou, foi na frente, foi numa entrevista. Numa entrevista não, foi durante uma palestra. Exatamente. Foi durante uma palestra. E aí criou problema. O PDT veio a público, né, Luiz? Eu até postei sobre isso. O PDT veio a público, o presidente do PDT, Carlos Lupe, discordar do candidato dele e pedir para que ele tenha mais paciência. Né? Carlos, aí o cara quer ser presidente da República, tem que ter paciência, né? Tenha paciência, pelo amor de Deus. Carlos Frederico, o presidenciável Ciro Gomes, ele está construindo uma agenda política e econômica
direcionado para uma espécie de social-liberalismo. Ele tem bandeiras tradicionais de esquerda, até porque o PDT é um partido de centro-esquerda. Ele está querendo fazer uma engenharia difícil. Mas, ao mesmo tempo, ele quer trazer uma agenda liberal, mas não tão nefasta como foi no período agora de Michel Temer e de Fernando Henrique Cardoso. Eu vi onde ele quer atender os interesses do mercado, proteger os interesses do trabalhador. Quer dizer, eu acho isso muito importante. É bom, se fosse possível, né? É uma mistura de jacaré com cobra d'água, né? Estão dizendo por aí. E é muito complicado. Essa engenharia é complicada. Inclusive, o meu amigo Mauro Filho é um dos caras que estão aí conversando Nós já temos falado sobre isso. Para tentar fechar esse jogo de interesse do Centrão, que é altamente liberal, é o liberalismo puro, né? Neoliberal mesmo, o Centrão, com o Ciro, que acha que o Estado tem um papel fundamental, já que não saiu o que eu queria dizer aqui, tem um papel fundamental no fomento do desenvolvimento do país. Então, são duas coisas antagônicas, né? Se você for olhar para a economia, são dois pensadores distintos, né? E eles querem juntar isso aí, água e óleo. Essa é a grande dificuldade que ele tem. Eu acredito que isso acontece, porque no final, o que é que vai definir para encerrar, Luiz, essa coligação, será quem os interesses. Se os interesses forem compactuados, no final, a ideologia vai para as cucuia. Mas só deixada de lado. A gente tem pouco tempo, mas a gente vai debater no próximo programa. Geraldo Alckmin, nessas próximas horas, vai centralizar para desestabilizar Álvaro Dias, né? Porque, querendo ou não, Álvaro Dias tem 3, 4% que o ajudaria. Mas aí o papel que o cara estava querendo dizer é aí, né? Não sabe não. Vamos deixar o papel não sai mais nada. Tá certo? Agradecer a você, Luiz, pelo carinho e pela vinda sempre aqui no programa Pela Ordem, quando a gente precisa. E a você, nosso telespectador, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E eu volto na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.